Olá, eu sou a professora Samara do curso Exatas e hoje eu trouxe algumas dicas de redação para vocês para o vestibular da UNB 2017. A nossa primeira dica vai ser sobre o planejamento do texto. É o seguinte, antes de você escrever a redação, você tem que pensar no que você vai escrever, tá? Você tem que planejar, colocar lá em tópicos o que você vai colocar no seu texto. E um planejamento bacana para uma redação de prova começa pelo desenvolvimento. Você começa a planejar o seu desenvolvimento, por quê? Porque é a partir do desenvolvimento que você vai escrever sua introdução e sua conclusão, tá? E o desenvolvimento é a parte mais importante do texto. E quando a UNB dá 3 tópicos sobre o tema, como ela tem feito aí nos últimos anos, você vai pensar no seguinte, que é mais fácil escrever para cada tópico que ela te der um parágrafo de desenvolvimento. Então, a UNB já te deu basicamente um planejamento, só que nada te impede de planejar também que exemplos você vai colocar no seu texto, tá? Então, vamos pensar aqui no tema de 2016 para poder entender como que funciona esse planejamento textual, tá? Então, o tema do ano passado foi assim, ó, considerando que os textos e as imagens apresentados têm caráter unicamente motivador, redija, utilizando a modalidade padrão da língua escrita, um texto expositivo argumentativo sobre o seguinte tema: guerras, derrota para a humanidade. Então, aqui nesse tema, a UNB já deu o posicionamento que ela queria que o candidato defendesse e ainda por cima ela deu os 3 tópicos, né, que ela queria ali no desenvolvimento, tá? Então, o primeiro tópico foi, vamos ler aqui o enunciado, sempre leia tudo, todo o enunciado. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Então, vamos pensar aqui, ela me deu 3 tópicos, você vai pensar assim, essas 3 ideias devem estar no desenvolvimento. Você pode colocar essas 3 ideias em 2 parágrafos de desenvolvimento? Pode, só que tenha cuidado para não desenvolver mais um tópico que outro, né? Então fica mais fácil fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. E aí você vai planejar o texto, né, para ficar tudo mais organizado e mais fácil, você vai planejar da seguinte forma. O primeiro tópico é motivações para as guerras. Então, a UNB queria o quê? Causas para as guerras, no primeiro tópico. Então, você vai lá e vai pensar que motivos, né, podem levar a guerras. Então vamos pensar aqui, sei lá, intolerância religiosa, né, questões econômicas, xenofobia, por exemplo. Então, você vai pensar, né, em pelo menos 2 motivações, porque aqui está no plural, tá? E sempre, ó, gente, sempre é importante lembrar do exemplo, tá? Então, para cada tópico que ela te der, você vai pensar em, no mínimo, um exemplo. Aí, no caso aqui desse primeiro tópico, que era motivações, né? Seria legal você colocar, né, por exemplo, uma guerra que teve a motivação de intolerância religiosa, aí dá o exemplo dessa guerra. Uma outra guerra que teve como motivação questões econômicas, aí coloca lá, né, o exemplo da guerra. Tá? Então é sempre muito importante você colocar o exemplo, porque senão a banca vai começar a tirar ponto do seu texto, tá? Então, para cada tópico, no mínimo um exemplo, tenha isso em mente. O segundo tópico, o impacto da evolução do conhecimento nas guerras. Então, você ia ter que desenvolver como que a evolução do conhecimento impactou as guerras, né? E sempre, como eu falei, dá o exemplo, tá? Não se esqueça do exemplo, porque ele é muito importante. E o terceiro tópico foi a guerra como derrota para vencidos e para vencedores. Então, aqui nesse terceiro tópico, você iria colocar consequências ruins, né, das guerras, e você ia colocar também exemplos, sempre. Não se esqueça desses exemplos, porque eles que vão garantir uma boa nota. Então é isso, antes de escrever o texto, pegou ali o caderno de provas, vai procurar pensar, tá? Anotar cada ideia que você vai colocar, cada exemplo que você vai colocar para poder desenvolver esse texto, sendo que é mais fácil desenvolver, né, em cada tópico, né, um parágrafo, beleza? Então é isso, gente. A primeira dica foi essa sobre planejamento textual.